O livro Black Labor, White Wealth causou um grande impacto na América Negra. Esta noite, Dr. Claude Anderson revisita as questões em torno do polêmico livro. Bem-vindo ao Detroit Black Journal. Eu sou Daryl Wood. Nesta edição do Journal, Dr. Claude Anderson oferece soluções para tornar a América Negra economicamente competitiva como grupo. Isso está vindo a seguir no Detroit Black Journal. Estamos agora acompanhados, conforme prometido, pelo Dr. Claude Anderson, autor do livro Black Labor, White Wealth, The Search for Power and Economic Justice. E Dr. Anderson, gostaria de dizer mais uma vez, obrigado por participar desta edição do The Journal. Daryl, obrigado novamente por me convidar para o seu programa. Estamos ouvindo que as pessoas estão respondendo a este livro intensamente. Talvez seja a melhor palavra que eu poderia pensar. O livro está sendo comprado às dezenas, literalmente porque as pessoas estão começando a, eu acho, identificar-se com alguns dos conceitos que você está levantando no livro. O que obtemos neste livro é um contexto histórico. Para a situação em que os afro-americanos ou negros, seja qual for o termo politicamente correto nesta semana, se encontram neste país, seja econômico, político, seja a patologia social que sofremos neste país, em nossos bairros, ou o que quer que seja, seu livro aborda isso. Aborda de forma sucinta e com um fundo acadêmico e informativo. Eu elogio o trabalho no livro e gostaria de perguntar, qual foi a gênese do livro? Daryl, provavelmente uma série de coisas. Em primeiro lugar, poderia dizer que havia uma insatisfação com o que estava acontecendo politicamente neste país, pois isso estava afetando os negros. Poderia dizer que houve uma resposta ao livro The Bell Curve, que proclamava que os negros eram geneticamente inferiores. E o que eu queria fazer era dizer à América Negra que vocês não são geneticamente inferiores, que foram socialmente manipulados para a sua atual situação ao redor do mundo. E eu também poderia dizer que foi uma resposta ao contrato com a América Branca e dizer aos negros que esse contrato não é novo. Ele foi emitido pela primeira vez em 1638 pela colônia de Maryland e nada mudou. E que os negros ainda estão lutando por autossuficiência e competitividade neste país e que devemos nos unir rapidamente ou corremos o risco de nos tornar uma subclasse permanente nesta sociedade. Uma das previsões alarmantes que você faz no livro é nessa linha. Você menciona que os negros serão praticamente uma classe permanente inferior na América pelo ano de 2015. Por que o ano de 2015? 2015, porque o que eu concluí da análise é que vai haver uma convergência de fatores sociais nacionalmente e internacionalmente que vai colocar os negros em um status permanente de classe inferior. E nós antecipamos que nesse momento, com base em todas as pesquisas que nos chegam, a próxima geração de brancos será mais antinegra do que tem sido desde o movimento dos direitos civis. Antecipamos da mesma forma cerca de 86 milhões de hispânicos entrando nos Estados Unidos e cerca de 41 milhões de asiáticos até aquele momento, o que vai tirar os negros de serem a minoria na sociedade, ou para uma minoria minoritária. Temos sido o número 2 na sociedade por 400 anos como uma grande grupo. Vamos nos tornar o número 4 e se não conseguimos nada sendo o número 2 por 400 anos, adivinha o que vai acontecer? Vamos nos tornar o número 4. Naquela época, todos os novos grupos chegando à América. Eles estão chegando mais alto do que nós. Porque este país opera com base em um programa de aceitação o que significa que grupos com base na cor. Indo do mais claro para o mais escuro, claro, amarelo, marrom, preto. E é nisso que nossas leis de imigração se baseiam. E os negros não conseguiriam penetrar por esses grupos para chegar à sociedade branca quando isso acontecer, porque esses grupos não nos devem nada, eles não entendem nossos problemas e competem conosco. E se não começarmos a ser
um pouco mais agressivos em ter uma postura competitiva, eles vão nos superar. Uma das coisas que devo mencionar aqui, o livro está cheio de tabelas, gráficos, cartas e relatos históricos de como essa discriminação, preconceito e racismo foram economicamente, politicamente e socialmente engenheirados em nosso sistema, literalmente codificados como uma forma de tratar os negros neste país. Então, quando ouvimos você falando sobre os negros se tornando uma subclasse permanente, ou ouvimos você falando sobre o racismo inerente no sistema de imigração nos Estados Unidos, você não está falando aleatoriamente, Não, está? não, veja, a primeira lei de imigração foi criada imediatamente após a Guerra Revolucionária em 1790, que declarou que este devia ser um país branco e foi colocada uma cota zero para os negros. Essa cota zero permaneceu em vigor até cerca de 1965. Baseado nas leis de imigração de 1880, aumentou um pouco, menos de 0,5%, e para permitir que mais negros entrassem, começando em 1965, foi para 0,5%. É por isso que os negros estão na classe minoritária neste país. É por isso que você não consegue trazer haitianos para o país, porque a sociedade maior tem um medo extremo de que os negros alcancem uma dominação numérica. E eles simplesmente eles construíram um sistema de cotas no país, até no nosso processo de imigração, e para garantir que os negros não constituam uma ameaça. E se assim for, é claro, devo dizer que, se olharmos para o registro histórico, fica claro que os negros certamente não trabalharam para criar sua própria ruína na América. Foi praticamente uma construção baseada em status de segunda classe, terceira classe que tínhamos na sociedade como classe trabalhadora, a classe de trabalho livre, basicamente. Você aborda isso bastante extensivamente neste livro. Sim, nós sempre, operamos com base em uma estrutura composta por 3 camadas. Tínhamos a classe de elite, ou a classe aristocrática, depois tínhamos a classe de gestão, que era composta por brancos pobres, e tínhamos a classe trabalhadora, que eram os negros. Veja, os negros eram a classe trabalhadora, ao contrário do mito popular, até por volta da década de 1960. Negros eram o trabalho. Agora, após o movimento dos direitos civis e os negros se tornarem obsoletos, agora os brancos pobres e alguns dos outros brancos estão afirmando que são a classe trabalhadora. Mas eles não foram. Eles deveriam ser a classe de gestão lá em cima. Então, os negros eram a classe trabalhadora, estão em uma sociedade. É interessante que você mencione isso, mas não seria justo olhar através do túnel da história e ver que, certamente, brancos pobres trabalharam duro neste país e tiveram que passar por alguns dos mesmos tipos de tirania que os negros experimentaram na América? Sim, você sempre terá alguns brancos pobres, porque isso é uma questão de classe, não é uma questão racial. Veja, se tivesse sido uma questão racial, em vez de uma questão de classe, então por que você não tinha brancos pobres lá fora colhendo algodão junto com os negros? Por que eles não foram escravizados? Por que você não tinha índios pobres? Por que você não tinha asiáticos pobres? Por que você não tinha hispânicos pobres lá no campo com os negros? Foi uma questão racial, não uma questão de classe. Quando você examina o que está errado, e certamente o livro cobre muito do que está errado com a América Negra, é justo dizer que, neste momento da nossa história, economicamente falando, os negros podem, como nos foi dito, nos erguer por nossos próprios esforços. Sim, você pode com o que tem. Você não tem muito de nada. A riqueza, o poder e os recursos necessários foram congelados desde 1790. Não mudou quase nada, certo? Isso é para, por exemplo, vamos voltar para 1860, na véspera da Guerra Civil. Na véspera da Guerra Civil, 5% da população americana, a população branca, controlava 24,6% da riqueza no país. Agora, após uma guerra civil, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, uma depressão, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, e o movimento dos direitos civis, isso foi subiu 1 ponto. Certo. Então, 24 pontos... Tipo 6, tá? Agora, Ao mesmo tempo, na véspera da Guerra Civil, os negros naquela época tinham 0,5% da riqueza. Agora, os negros, depois daquele mesmo período, todas aquelas turbulências sociais e agitações internacionais, os negros agora estão um pouco abaixo de 1% ainda. Isso significa que subimos menos de 0,5% depois de toda essa turbulência no mundo. Então, obviamente, a riqueza está congelada nesta sociedade. Os brancos agora controlam quase 100%, Daryl, de toda a riqueza, a renda, o poder, os recursos, os privilégios, os negócios e todos os níveis de governo. Os negros não têm os meios suficientes para gerenciar suas vidas e competir. Agora, ao contrário do que alguém te diz, não podemos competir porque não temos isso, né? Não é uma questão de sermos geneticamente inferiores ou inferiores como seres humanos, é que você não tem as ferramentas, dispositivos, controles e mecanismos apropriados para poder competir com outros grupos. Mas certamente podemos observar e ver nesta sociedade onde os negros tiveram um progresso econômico, educacional, político. Houve algum avanço? Sim, com certeza há alguns, porque sempre haverá uma exceção à regra. Quero dizer, já me perguntaram em diferentes programas
Se o Dr. Anderson acha que é tão ruim para os negros, bem, como você explica Bill Cosby e Oprah e Michael Jackson e Michael Jordan, o que isso significa? O que isso significa é que o racismo branco não é perfeito, é isso que significa. Sempre haverá negros excepcionais por vários motivos. Antes de tudo, você terá alguns negros excepcionais simplesmente porque eles desafiam e esperam probabilidades matemáticas, ponto 1. Ponto 2, você terá alguns negros que sobreviverão e se sairão extremamente bem simplesmente porque os brancos querem demonstrar que a sociedade não está totalmente fechada para os negros, sabe, trancada contra os negros. E, em terceiro lugar, você encontrará alguns negros excepcionais que foram escolhidos ou selecionados por alguma estrutura de poder branca que disse, este é um negro especial. E na história tínhamos um nome especial para esses indivíduos que eu mencionei no livro. Aqueles que chamamos de negros ultraconservadores, que veem as coisas estritamente pelos olhos dos brancos. Eles aprenderam a se subordinar e a fazer o máximo para nos proteger e manter o status quo, e por isso são recompensados pela sociedade branca. Bem, eles se matricularam no sistema educacional, progrediram no sistema político, sobreviveram à penúria social e conseguiram realizar algo. Isso não vale alguma coisa? Com certeza, mas veja, mas a menos que seja conectado e vinculado de volta ao corpo maior negro, tem muito pouco impacto nas Por pessoas negras. que você acha que os negros não ligam seus sucessos, ainda que possam ser vistos individualmente, de volta ao grupo? Porque os negros acreditaram em muitos dos pressupostos básicos da Constituição, que dizem que para ter sucesso deve se basear no que o indivíduo pode alcançar por si só. Isso não é verdade. Ao mesmo tempo, os negros estavam sendo submetidos como um grupo neste país quando a Constituição estava sendo redigida e implementada e aprovada. Você tinha algo como cerca de 3 milhões de negros que foram submetidos à escravidão. Então, veja, os brancos nunca como grupo foram escravizados nesta nação. Então eles tinham o direito de sair, experimentar e alcançar conforme os direitos dados por Deus lhes permitiriam. Aproximadamente. Mas veja, racismo significa raça, vem da palavra grupo. E os negros ainda são percebidos como um grupo neste país. Fomos para o racismo, fomos para a escravidão como um grupo, fomos para o Jim Crow como um grupo, só podemos sair como um grupo. E o individualismo não tem significado, a menos que esteja vinculado ao esforço de ajudar aquele grupo a sair daquela condição deplorável. Então, porque simplesmente não temos tempo suficiente para abordar tudo o que eu gostaria que você abordasse, se olharmos para alguns pontos e falarmos sobre eles resumidamente. Por exemplo, o que há de errado com os negros politicamente na América e por que não fizemos mais progressos? Porque por vários motivos. Primeiro de tudo, porque ainda tendemos a pensar que o partidarismo é importante para os negros mas os brancos não dão tanta importância ao partidarismo político como nós. Veja, quando os negros não pertenciam a nenhum partido, eles eram independentes, eles eram escravizados de 1618 até 1866, os negros eram escravos, eles não pertenciam a nenhum partido, e o que conseguiram foi a escravidão, de 1866 a 1936. Cerca de 96% de todos os negros nos Estados Unidos pertenciam ao Partido Republicano. O que obtiveram disso foi o Jim Crow. De 1936 até 1996, quase 97% de todos os negros nos Estados Unidos pertenciam ao Partido Democrata. O que conseguiram foi negligência benigna. Então, o partidarismo não é a questão. A questão é que os negros nunca tiveram uma estratégia eficaz para lidar com o racismo branco neste país. Essa é a questão. E nunca nos sentamos e dissemos como lidamos com o racismo estrutural. Se somos a única minoria planejada no país, que, como acabei de indicar a você há alguns minutos, fomos planejados para isso, por uma política pública que diz que a cota para os negros é 0. Você não vai ter ninguém indo para o exterior trazendo negros através de programas de refugiados para os Estados Unidos vindos da Somália, ou Etiópia, ou do Haiti. Eles não vão fazer isso porque têm medo dos negros. Há uma cota para negros neste país. Então nunca dissemos quanto. Nunca vencemos como minoria. Você pode vencer como uma população minoritária se você aprender a descobrir como isso foi feito no passado. Né? Os judeus são um grupo religioso, minoria, mas eles conseguem vencer. Na Associação Nacional do Rifle. É um grupo cívico-social minoritário, mas eles vencem. A elite rica nesse país é um grupo minoritário, mas eles vencem. Quando vamos nos sentar e estrategizar como vencemos como minoria. E eu acho que talvez a palavra mais importante nessa frase seja como vencemos como grupo. Isso mesmo, como um grupo minoritário. Os negros têm que agir em conjunto, então? Está dizendo que os negros têm que agir em conjunto se quiserem evitar se tornar uma classe inferior permanente? É assim que você percebe. Você deve lidar com as realidades da vida. Você é percebido como um grupo, e deve agir como um grupo. Você deve fazer tudo em bloco. Você deve
praticar economia de grupo, você deve praticar política de grupo, por exemplo. Por exemplo, na política, o que eu diria aos negros para fazer é exatamente o oposto do que todos os outros estão dizendo. Nunca se dividam. Qualquer coisa que os divida, os enfraquece. Vocês vivem em uma sociedade onde a premissa social é que a maioria vence e a minoria perde, certo? Agora, nunca se dividam ao longo das linhas políticas. Fiquem como um bloco. Se necessário, tornem-se independentes. Não se dividam entre o Partido Democrata, o Partido Republicano e o Partido Independente. Vocês estão mais fracos agora do que nunca. Vote em bloco. Saia agora e registre todos os negros que possam votar. Então, retire-se de todos os partidos e mantenha-se acima de todos. Você sabe. Então você realmente exerce alguma influência. Isso mesmo. E com isso, você exige respeito. E nesse momento eles vão te observar e dar alguma credibilidade ao efeito do seu voto. E mais importante, você também deve criar um partido independente neste país para os negros. Sabe, sempre vimos que como se os o Ross Perot. Se ele for, Você não se precisa ele correr, do ele Ross, Ele está... está tentando Bem, fazer se o Ross Perot isso. concorrer, você verá o maior movimento neste país para os partidos independentes. Se uma pessoa concorrer pelo Partido Democrata, Partido Republicano e Ross Perot concorrer, você terá uma divisão de 3 vias. Lance um candidato negro no Partido Independente e dessa forma tente vencer a eleição com 26% dos votos. Exija respeito das pessoas, ganhar ou perder não é o ponto. Coloque suas questões lá fora, apoie suas próprias questões e apoie seu povo como um grupo. Educacionalmente, onde é que estamos falhando então? Se parte do problema é que os negros não conseguem ter poder político e certamente não conseguem ter poder econômico, então uma parte dessa equação tem a ver com o que está acontecendo conosco educacionalmente neste país. Onde estamos falhando e onde os negros têm que ir para conseguir isso? Estamos perdendo educacionalmente porque nunca nos sentamos e discutimos a relação histórica entre nós e o sistema educacional neste país. Lembre-se, o sistema educacional foi concebido com base em uma política pública que deu uma volta completa, 360 graus. Primeiro fomos negados à educação, depois passamos de uma base educacional negada para a educação desegregada. Antes da Guerra Civil, depois nos movemos, após a Guerra Civil, para uma educação segregada. Então, na década de 1950, voltamos para a educação desegregada e agora estamos de volta a um estado de negação da educação. Agora estão falando sobre cotas, quero dizer, aluguéis, o desmantelamento do sistema escolar, indo para sistemas de vales, indo para algum tipo de sistema de escolas privadas. O que isso significa, Daryl, é que os negros não entendem, falharam em entender que o original, que as escolas não são agentes de mudança. Elas apenas fazem o que o ambiente quer que façam. As escolas neste país, a partir da década de 1860, foram projetadas para criar uma força de trabalho manual para a sociedade branca, ponto final. Os negros se tornaram obsoletos em meados da década de 1960. Eles não precisam mais de nós como uma classe trabalhadora. Portanto, as escolas estão disfuncionais porque não precisam mais dos negros. Se realmente quisermos tornar nossas escolas funcionais, temos que desenvolver uma política pública nacional sobre o que queremos que nossas escolas façam. Isso não é um negras. tapa na cara de todos os educadores e administradores negros nas grandes cidades deste país que estão à frente dos sistemas escolares? Não é. Porque a maioria, porque ninguém nunca se sentou com eles e disse para onde é que os negros querem ir. Suponha agora que queremos, digamos que tivéssemos uma política pública nacional para os negros, assim como os brancos sempre tiveram uma política pública nacional sobre nós. Eles tiveram uma política sobre nós, mas nunca tivemos uma para nós mesmos sobre o que é que queremos fazer como negros, supondo agora que queremos ir para a Lua. Então, uma vez que decidimos para onde queremos ir em uma política pública, torna-se responsabilidade de todos aqueles educadores e de todos aqueles sistemas escolares dizer agora o que nossos sistemas escolares devem fazer em termos de incutir em nossas crianças as atitudes, as habilidades, as competências para sermos capazes de chegar à Lua. Veja, Robert, neste momento as escolas não estão entregando porque não sabem o que queremos que elas façam, então as escolas são disfuncionais e é por isso que em Detroit, Michigan, por exemplo, 57% de todas as crianças negras que começam a primeira série em Detroit nunca se formam no ensino médio. Para onde as crianças vão? Ninguém nunca disse às escolas o que é que vocês querem que elas façam para os negros. As escolas ainda estão fazendo, use os mesmos livros, o mesmo currículo que tem usado por 100 anos no sistema, e agora que você tem uma população negra de 80% na cidade, onde costumava ser de cerca de 4 ou 5%, agora você tem que voltar e dizer, espera um minuto, pare, o que é que você quer que as escolas façam? E para o povo negro, agora que você tem uma comunidade predominantemente negra, e nós não temos isso. E então você precisa interligar esse sistema escolar com as igrejas e com as comunidades de negócios e com as organizações cívicas para ajudar a atender as demandas dessa comunidade. Você está falando sobre ligar todas essas instituições que existem na comunidade negra, mas o quê? Elas estão sendo subvalorizadas ou subutilizadas ou então deve haver Deve estar interligado com tudo, tentando alcançar o mesmo objetivo comum. Não temos isso agora. E é aqui que entra essa política pública nacional de que você fala no livro. Isso mesmo. Devemos ter uma política pública nacional que diga aos negros, podemos ter sucesso, podemos ser autossuficientes, podemos ser independentes e podemos ser competitivos se tivermos uma política pública nacional para que cada negro saiba o que deve fazer como organização, indivíduo ou corporação para nos levar Essa é uma ideia radical e certamente você encontrou algum tipo de oposição, não só fora da comunidade branca. O
Fora da comunidade negra, isto é, por parte dos brancos. Mas, certamente, dentro da comunidade negra, deve haver pessoas que discordam das suas afirmações. Você sabe, a coisa mais engraçada sobre isso é que eu teria previsto isso inicialmente, sabe? Mas neste momento, depois de um ano correndo por todo o país e fora do país, e o livro agora é número 1 e número 2 na Black America, também é número 1 em Barbados. Bermuda e Brasil. E eu acabei de voltar do Brasil com o primeiro-ministro, e o presidente do parlamento me enviou uma carta. Agora, E acabei de receber uma carta do governador do deixa eu te Brasil. contar uma coisa, não houve nenhum negro publicamente que discordasse de qualquer coisa no livro. Ou discordar do Instituto ponto que vai da... tentar mover os negros por todo este país em uma direção totalmente diferente. Vamos nos mover coletivamente, e eu tenho milhões de negros agora por todo este país com quem entrei em contato através de várias formas de mídia, aparições públicas, que disseram: estamos com você 100%, vamos virar o jogo, podemos fazer isso. Vamos ser um grupo competitivo, vamos reconstruir nossas próprias comunidades, vamos reconstruir nossas escolas e nossas comunidades e nossos negócios e interligá-los, e vamos sair com orgulho, autossuficiência e competitividade. E quanto aos milhões a mais que dizem que não podemos fazer isso, tem que haver milhões de pessoas que dizem: os negros na América estão muito divididos para aceitar isso. Isso soa simplista demais, soa como uma utopia. Eu, você vai ter muitas pessoas dizendo isso, e provavelmente se encaixariam em 2 ou 3 categorias. Em primeiro lugar, você vai ter pessoas que desistiram das realidades de nossas condições, que simplesmente disseram: as coisas estão ruins para nós, é melhor para mim me aliar com os outros conservadores no país e apenas viver com essa realidade. Você vai ter isso. Você vai ter outros que estão investidos, que já eles estão naquela pequena cota. Como eu disse, no processo de integração, os brancos preferem 0 negros, mas tolerariam algo entre 5% a 8%. Agora, os negros que se integraram no sistema e agora têm interesses porque estão relativamente confortáveis em suas acumulações materiais, eles vão ser resistentes, certo? Mas, infelizmente, ainda não encontrei nenhum desses. E, em terceiro lugar, você vai encontrar negros que vão simplesmente dizer que eu estou apenas ou estão muito cansados, ou muito indiferentes para fazer qualquer coisa. E o que eu diria a todos esses 3 grupos é: continuem onde estão. Há uma velha regra nas dinâmicas sociais que diz que se você quer os mesmos resultados, continue fazendo a mesma coisa. E agora, os negros não estão progredindo neste país, ao contrário do mito. Estamos em termos de qualidade de vida e o índice de desconforto social, estamos onde estávamos por volta de 1840. Então, continue de pé e esperando porque a carroça está chegando. Posso garantir a você que o Jesse Helms, e Newt Gingrich e alguns dos grupos de extrema-direita neste país estão fazendo preparações para os negros. Então, diga àqueles que não querem se juntar ao movimento e tentar mudar nossas condições neste país para tornar os negros autossuficientes e competitivos, que vocês podem esperar eles virem buscá-los, porque eles vão. Dr. Anderson foi esclarecedor e foi controverso. Obrigado por se juntar a nós. Bem, obrigado por me convidar novamente. E é claro, você está assistindo ao Detroit Black Journal. Esta é Susan Taylor, editora-chefe da Essence Magazine, e você está assistindo ao Detroit Black Journal. São reuniões como esta, nós apenas nos reunimos, falamos sobre nossa agenda, que nos faz avançar, e novamente é por causa de tais reuniões que ainda estamos aqui. E isso me lembra de um poema de Langston Hughes intitulado Ainda Aqui. A palestrante é Jessie B. Sims. E Langston fala sobre a experiência negra na América, dizendo: fui cortado, esfaqueado, atropelado por um cavalo. Atropelado por um carro, roubado, enganado, traído, tratado como segundo e quase chantageado, mas ainda estou aqui. Tenho sido mal alimentado, mal pago, mal nutrido e tudo, menos enterrado. E nisso fui mordido por cães, gatos, ratos, ratazanas, furões, pulgas, escavadores, grandes insetos, mosquitos grandões e até por uma mulher com dente de ouro. Mas por que nesta vida eu fui abusado, confuso, maltratado, acusado, preso injustamente, julgado, sentenciado, em liberdade condicional, espancado, torturado e quase decapitado? Por quê, cara? Já tive de tudo, de pés chatos, na cabeça achatada. Nasci com sarampo e desde então já tive varíola, catapora, coqueluche, doença de Crohn, apendicite, pé de atleta, amigdalite, artrite, dores nas costas, cachumba. Tudo bem. E um estiramento. Mas ainda estou aqui. Dead y'all. Ainda estou aqui. Essas são as palavras de Langston Hughes. E, como você ouvirá em breve, elas também são as palavras e o espírito do nosso convidado de honra. Steven terminou.
E nós temos o próximo. Que estou sendo tocado por todo este país, por pessoas negras, e tenho que confessar do fundo do meu coração que estou em dívida com vocês, como pessoas negras, e particularmente como habitantes de Detroit, porque vocês fizeram algo por mim que pensei que nunca aconteceria. Vocês me fizeram muito orgulhoso de ser uma pessoa negra. Quando eu escrevi esse livro, eu não antecipei o tipo de aceitação em massa que recebi por todo este país, e nem mesmo por todo este país, mas fora do país, onde o livro não é apenas o número 1 e o número 2 na América Negra, mas também é o número 1 agora em Bermuda, Barbados e Brasil. Agora sou o presidente do Harvest Institute, que é a única organização neste país dedicada única e exclusivamente a nível nacional à autossuficiência econômica e competitividade da América Negra. Período. E eu recusei quase $500 milhão apenas na segunda e terça-feira, porque nós temos tentado conseguir dinheiro para o Instituto, e eu tive duas das maiores corporações brancas dos Estados Unidos que me ligaram e disseram, uma disse, te dou $250 mil, a outra disse $150 mil para o seu Instituto, porque eles sabem que eu estou pedindo dinheiro se eu mudasse todo o foco do Instituto para longe dos negros e mudasse para minorias. E eu disse a ele que vou ficar pobre e fechar em 6 meses. Eu não consegui dinheiro para o meu próprio povo, mas não vou mudar de ideia. Eu não acho. Existem certas questões que afligem, né? Impõem-se a todos os grupos populacionais. Então, falar sobre etnia ou classismo ou sexismo. Veja, eu não estou... Qualquer ismo, né? O único ismo que me interessa é o negrismo. E é disso que estou falando na ação afirmativa por todo o país, que devemos voltar e refazê-la corretamente, né? Estamos em apuros, fomos sistematicamente bloqueados nos níveis mais baixos de um jogo de Monopoly sem saída. E se você jogou banco imobiliário, você sabe como o jogo funciona. E o que aconteceu agora é que o povo negro, que estão sofrendo com uma disparidade econômica no país, a sociedade branca controla quase 100% de toda a riqueza, o poder, a renda, os negócios, os recursos, os privilégios e todos os níveis de governo. Isso torna quase humanamente impossível para os negros gerirem suficientemente as suas próprias vidas e as suas famílias. E eu e você não podemos fazê-lo sem esses recursos e essas ferramentas. E esse é o problema. E o que o que estamos ouvindo agora em Washington, D.C., quando começam a falar sobre privatização e redução do governo, a intenção é transformar os negros em uma classe permanentemente inferior. E do jeito que está indo agora, a porta está aberta e seremos trancados, e as portas serão fechadas o mais tardar no ano de 2013, desde o início. Naquele momento, você pode esquecer a aposentadoria e esqueça ir para uma faculdade, nenhum dos dois fará diferença alguma. A diva está se preparando para cantar, e o que estamos tentando fazer com o Harvest Institute é tentar mudar um pouco disso, se não desacelerar. Agora, o que quero dizer com um jogo de monopólio, isso significa que a riqueza tem sido distribuída sistematicamente de acordo com a cor da pele na sociedade, indo do mais claro ao mais escuro. Atualmente, até mesmo todas as nossas principais instituições brancas ainda estão preparando nossos filhos para a integração, em vez de prepará-los para cuidar das comunidades negras,